dos times cariocas estão vivendo bons momentos, né? Acho que o John é um goleiro promissor, eu acho que é um goleiro que nesse momento da carreira, em relação ao Gatito, talvez possa dar mais segurança ainda ao gol do Botafogo. O Gatito também é ótimo goleiro, são duas ótimas opções, mas acho que o momento é do John, né, agora. E falando do goleiro do Vasco, o Léo Jardim e o Fábio, são caras que estão vivendo momentos muito especiais, mesmo o Fábio com a idade que tem. O Rossi, até pouco tempo atrás, a gente não podia nem avaliar no Flamengo, que é um cara que tem uma história muito grande já no futebol, mas no Flamengo a gente pouco avaliava, porque a bola quase não chegava, né? Nesses últimos jogos ele foi um pouco mais exigido e também correspondeu a um grande goleiro, uma ótima fase. Mas se eu tivesse que escolher, eu escolheria hoje o Léo Jardim, que eu acho que o Léo Jardim tá vivendo demais, assim como o Fábio, né? Mas o Léo Jardim tá numa fase espetacular, realmente, tá fechando o gol do Vasco. Não, ele salva demais o Vasco, né? O Roger comentou e falou muito bem. É claro que o Vasco permite mais que o adversário chegue ao gol, então o goleiro é mais exigido, a gente vê o goleiro... Rossi, já novo, conseguindo fazer tudo que ele faz, né? Pô, tá goleiraço. Voltando ao clássico do Maracanã, no domingo, 11 da manhã, teremos um Flamengo e Botafogo. Vamos colocar aqui as prováveis escalações das duas equipes para vocês. Começando com o mandante, né, que é o Flamengo. A provável escalação está aí na tela para vocês. Olha só, com o Rossi no gol. Titulares de volta, hein? Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. De la Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique. Vale lembrar que o Cebolinha, que é o titular ali da posição, né, na ponta esquerda, ainda está fora, está machucado, por isso não pode jogar contra o Botafogo. No mais, é o que a gente já vem acompanhando nos jogos principais, quando tem todo mundo à disposição. Esse é o time que o Tite tem mais escalado, né, Jéssica? E é um Flamengo que vem com uma cobrança de convencer o torcedor de novo, né? O jogo na Libertadores não foi bom contra o Bolívar, já imaginava que não seria bom, era na altitude, era difícil de jogar, acho que compromete demais a altitude de La Paz no desempenho dos jogadores, na técnica dos jogadores, era uma bola viva, difícil de controlar, difícil de dar um passe, de acertar o passe. Agora, deixou uma impressão muito ruim, ainda que com o time alternativo, ficou esse sentimento. Fala galera, quem puder deixar o like, se inscrever no canal e comentar o vídeo, compartilhar o vídeo nas redes sociais, vai ajudar muito no crescimento do canal, falou? Sentimento em cima do torcedor que já tem ficado um pouco assim com o Flamengo, que não conseguiu fazer um bom jogo contra o Palmeiras, tem aquela cobrança para um Flamengo que seja mais agressivo, que busque mais o gol, que consiga envolver mais, encantar mais o adversário, embora seja um Flamengo que tem números excelentes na temporada, é de uma equipe que preza bastante pela segurança defensiva antes de buscar esse ataque, mas é um Flamengo que precisa dar esse resultado num clássico. O Botafogo, por outro lado, vem numa batida um pouquinho mais tranquila. E o torcedor não está assim tão satisfeito, né? Apesar dos resultados. Só uma derrota na temporada, hein, Alex? O Flamengo só perdeu um jogo na temporada até agora, que foi exatamente esse lá na altitude de La Paz contra o Bolívar, né? Mas é um torcedor exigente e acho que tem que ser também porque o elenco exige isso, né? Um elenco recheado. Eu acho que é natural do torcedor e a gente julgar algo, porém, os números do Flamengo realmente são muito bons. Ele é um time muito seguro e é um time muito talentoso para vencer os jogos. E que esse talento vai sim oferecer coisas para o Botafogo que naturalmente ele não pegou agora ainda já com o Arthur, só que esse Botafogo também eu acho que vai exigir muito desse Flamengo no ritmo, sabe assim, o ritmo que o Botafogo ele está imprimindo com esses 4 atacantes e realmente com um jogo objetivo, com um time que é mais talentoso do que de força física para ficar, toda roubada de bola pode ser um problema, porque o Flamengo não tem mantido esse ritmo da mesma qualidade, não por problema físico, eu acho, né? É um problema que às vezes pode ser mais emocional do controle que você acaba tendo do jogo. Mas tem tudo para ser um grande jogo. E outra coisa, aí você vê o Cebolinha hoje tá machucado, tá fora. O Bruno seguir jogando dessa maneira, fazendo o gol, a hora que voltar, de repente o Cebolinha vai esperar um pouco também, enfim, né? É a qualidade desse Flamengo que é gostoso sim de você ver jogar e que naturalmente deixa todo mundo mal acostumado. Tem o ônus e o bônus, né? De você ter um elenco desse tamanho. Um ônus gostoso, quando você, mesmo estando bem, como é o caso do Cebolinha,
sai do time por alguma questão médica, o reserva é tão bom que pode te fazer virar reserva. O Cebolinha ganhou a titularidade assim, né? Foi, o Bruno Henrique lesiona e ele recebe a oportunidade. Vamos dar uma olhadinha então no provável time do Botafogo para esse clássico contra o Flamengo, né? Quem Arthur Jorge irá escalar. Há algumas dúvidas no time do Botafogo, né? Ao contrário do Flamengo, que parece bem encaminhado para esse jogo, o Botafogo traz algumas dúvidas. O Damian Soares deve voltar ali à lateral direita, né? Ele teve um problema físico e por isso ficou fora dos últimos jogos. Há dúvida na zaga ali entre o Bastos e o Barbosa, quem joga com o Lucas Halter, né? Aqui o Bastos é titular, né? Todo mundo concorda que o Bastos é titular. O Hugo na lateral esquerda, o que ganhou um concorrente de peso aí, acho que o Cuiabano vai brigar também por essa posição na lateral esquerda. O meio-campo, dúvida entre o Tietê e Marlon Freitas, né? Quase sempre há essa dúvida entre os volantes do Botafogo, né? De um jogo para outro. Então, porque você vê o Danilo bem, mas os três estão bem, né? E o Arthur tem testado todas as duplas ali possíveis para. Inclusive, se ele quisesse também tirar um aqui, ó. Não, aqui no caso seria que tirar o Eduardo, né? Se fosse o caso. Aí jogava com um atacante fixo lá, um ponto esquerdo, um ponto direita, e jogar com os 3 volantes aqui também era uma boa. Funciona também. Até ele escolher quem ele quer. Mas eu acredito que o Tietê vai com algum dos dois. A tendência pelo que vai, né? O Danilo fez no último jogo, ele não jogou agora essa partida. Ele e o Marlon. Foi Gregory. Mas o que o Danilo jogou no final de semana contra o Juventude indica, imagino, que o Danilo deva voltar ao time depois de ter descansado. Apesar também que o Tietê, para um segundo momento, para você ter essa força de meio com o talento que tem o Flamengo, é interessante, porque Halter e Damian Soares vai sofrer bastante com a questão do Bruno Henrique. Sem dúvida. Com velocidade e bola aérea. Uma zaga que vai ser bastante testada, né? A defesa do Botafogo, que ainda não se encontrou, melhorou nos últimos jogos, mas ainda não se encontrou, não passa aquela segurança toda para a torcida. Depois dos volantes ali, Luiz Henrique, Savarino ou Jefinho, Júnior Santos e o Eduardo na função do Tiquinho, né? Tiquinho fora por lesão. Hoje veio a notícia, né? O Tiquinho vai ficar fora por cerca de 6 semanas. Em torno. Então, deve ser um grau 2, pelo menos. Um mês e meio de tratamento aí para que ele possa voltar a jogar. Um desfalque que vai ser muito sentido, né? Porque a gente comentava ontem, o Botafogo não tem reserva, né, nesse momento para a posição de centroavante. O Janderson foi vendido para o Vitória. O Matheus Nascimento, que até teve oportunidade aí dia desses, acabou se machucando, está fora também dos próximos jogos do time. Então ele vai com o Eduardo fazendo aquela função, imagino eu, do falso 9. Ou vocês imaginam que ele possa vir jogar um pouco mais atrás, deixando o Júnior Santos, ou eles vão fazer uma dupla? Como é que você imagina a formação com o Eduardo, hein? Não, eu acho que é uma dupla. Eu acho que nem é falso 9, de fato. Acho que é uma dupla de ataque mais solta ali na frente. Acho que essa é a ideia do Arthur Jorge por ali, tendo bastante movimentação, esses pontas que abrem, que ampliam, mas que chegam com muita força. Acho que o Botafogo tem mostrado essa objetividade, que era uma cobrança, né, um desejo de um Botafogo que fosse mais ofensivo, e é um Botafogo bem mais ofensivo. Deixa o like aí. Falou, amigo. Falou, amigos. Irmãos de camisa. Não só por escalação, porque realmente quando pega a bola, busca esse ataque com muita velocidade. Tem jogadores talentosos que desequilibram nas pontas, mas muitas vezes esse meio campo é exigido um pouco demais. Eu acho que às vezes falta esse jogador que ajude a dupla que estiver ali, seja Tietê, seja quem for, a também indicar um caminho de ataque, para não ficar sempre preso pelos lados do campo. Nisso é importante ter alguém ali da frente que ocupe, que venha buscar esse jogo. Pode até ser o Eduardo, mas tem aparecido mais o Luiz Henrique, que acaba saindo da direita para ser um terceiro homem ali pelo meio campo em alguns momentos da partida. Quando o Botafogo joga com o Tietê consegue quebrar essa linha. Ele é um cara com um pouco mais de chegada. Ele consegue se aproximar um pouco mais. Com o Tietê, você faz quase 1-3-2, você pode fazer, né? Porque o Tietê ele vai flutuar. Só que o fato de Luiz Henrique, Savarino e Jefinho vir flutuar também ajuda o Eduardo, Felipe. Eles precisam flutuar. Por isso que eu vejo muito mais como 2 mesmo assim, não é nem questão de falso 9, mas o Júnior para dar essa questão de movimentos, que o Eduardo é muito inteligente, se o Júnior Santos vier também um pouco, ele sabe cair mesmo sem a velocidade. Mas o Luiz Henrique tem ajudado muito nessa questão. Então, sem o Tiquinho, naturalmente até um Savarino e Jefinho, às vezes um Luiz Henrique pode ser, às vezes, esses caras
que vão vir ser esse cara que vem flutuar um pouco, mas também estando mais perto da área, né? Você sabe que uma dúvida que eu tinha em relação à escalação do Botafogo, especificamente para esse jogo, né, por ser o Flamengo adversário, se talvez ele não ao não ter o Tiquinho, ao invés de escalar o Eduardo, por exemplo, para essa função, se ele não poderia escalar um terceiro volante, né, uma formação que ele já usou outras vezes, com a entrada do Gregory, por exemplo, ou do Marlon Freitas, com o Tietê, além do Danilo Barbosa, né, fazer um trio de meio campo com um pouco mais de força física, né, um pouco mais de pegada, porque o adversário talvez exigisse isso. É claro que a amostragem dos últimos jogos, jogando com os 4 atacantes, foi muito boa. E talvez isso o faça permanecer com essa formação. Mas é algo que talvez pudesse ser pensado para esse jogo, em virtude da qualidade do adversário, principalmente, né? Eu acho que quando joga com 3 meias, acho que é uma possibilidade. Não adianta. O Arthur Jorge, técnico aí do Botafogo, ele joga da mesma forma. Não importa se vai enfrentar o Flamengo ou se vai enfrentar o Madureira. Ele vai jogar da mesma forma, com 4 atacantes partindo para cima o tempo todo. O tempo todo, sem medo. Não importa se vai tomar 10 gols, mas ele vai tentar fazer 11. Esse é o estilo de jogo, né? A maneira de jogar do Arthur Jorge. Então não adianta querer forçar que ele vai meter 3 volantes, que ele não vai fazer isso. Ele é um treinador ofensivo e quer o estilo de jogo ofensivo. Assim como quando ele era treinador do Braga, ele partiu para dentro do Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu, ele vai partir para dentro do Flamengo, dentro do Maracanã. O Arthur Jorge, ele não respeita nenhum adversário. Ele tem uma maneira de jogar, vai botar os 4 atacantes, vai partir para dentro e dane-se o resultado. Muitos gols. Para a galera que for apostar aí, ó, mais de 2,5 gols, ambos marcam gol no primeiro tempo. Pode ter ciência que é um jogo com bastante gols. Possibilidade. Acho que essa possibilidade existe. Mas se jogar com 3 meias, aí faz mais sentido ter um jogador de referência lá na frente. E daí o Júnior Santos não flutuaria tanto assim. Ele daria amplitude, seguraria um pouco mais a zaga. Mas a minha preocupação é defensiva. Eu acho que o Botafogo vai ser testado como nunca antes, esse Botafogo do Arthur Jorge, jogando contra o Flamengo, em termos de recomposição, em termos de estar com as linhas mais próximas, em termos de conseguir marcar esse cara que fica entre as linhas, e o Flamengo sabe fazer isso muito bem. Essa é a minha preocupação com o Botafogo. Acho que defensivamente a linha de defesa do Botafogo ainda não atingiu aquele rendimento para dar a segurança de sustentar um esquema que é tão ofensivo assim. Vai ser interessante de ver o que o Arthur, nesse nível, ele vai fazer. Eu acredito, pelo que a gente tem visto, que ele vai manter isso, 2 volantes, né, Sim. Felipe? Porque se ele quer fazer um time ofensivo... Ele gosta de times ofensivos. E vem dando certo. Lá no Braga e ele também. tem colocado realmente um ritmo, né, durante o jogo todo muito forte. Eu acredito que ele vem assim. E dentro disso ele criar alguns ajustes. É lógico que o Hugo, um exemplo... Que vai ter o cara mais aberto realmente ali, que você pega um Luiz Araújo, poxa, vai ter trabalho pra caramba. Todos os setores do Flamengo vai trazer um pouco mais de trabalho, a não ser a lateral direita ali quando estiver atacando, porque eu acho que aí é um pouco mais tranquilo. Então, por isso que o foco do Botafogo tem que ser pegar realmente Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno, né, outros jogadores do que de repente... Mas eles também vão ter que se preocupar com o ataque do Botafogo, que não tá de bobeira, não. O Botafogo vem de jogos bastante ofensivos, né, com bastante gols marcados. E o Flamengo vai ter que tomar cuidado lá com o Luiz Henrique, com o Savarino, mais quem? Jefinho, Eduardo, enfim. Ambas as defesas têm que tomar cuidado com o ataque do time adversário, porque são ataques muito fortes. Você ficar se preocupando muito lá com a lateral direita do Flamengo. Agora estou muito curioso para ver como vai ser o clássico, porque eu estou com muita expectativa, né? Às vezes a gente tem muita expectativa e acaba se decepcionando, né? Mas eu tendo a pensar que vai ser um jogo muito bom, porque o Flamengo, embora venha de derrota na altitude, uma derrota que talvez já fosse até esperada, vem num bom momento, vinha invicto na temporada até então. O Botafogo melhorou muito nos últimos jogos, desde que o Arthur Jorge assumiu o time ofensivo, de muita força física, muito veloz, perigosíssimo, né, quando sai em contra-ataque, por exemplo, né, usa a força dos seus atacantes. Estou imaginando que vai ser um jogo muito legal de se assistir no domingo, 11 da manhã, merece um Maracanã cheio para ver se Flamengo e Botafogo, né, Jéssica? Merece. E o horário geralmente facilita para que o estádio fique cheio, né? Os jogos às 11 da manhã. Vai, depois já sai pro almoço. Sempre é bastante público, assim. A única coisa tem umas nuvenzinhas, né, para tapar o sol. Porque senão o ritmo do jogo baixa, naturalmente. Naturalmente, né? Ele baixa. Aí favorece mais até o Flamengo. Só que como o Flamengo também não tem tido uma boa saída de bola, Felipe,
o Botafogo também não pode esperar com que dê liberdade realmente para esse Flamengo jogar, né? Eu acho que não vai dar, eu acho que vai tentar pressionar e Eu também incomodar. acredito que sim, é uma maneira dele, é um momento dele reafirmar isso que ele está querendo pro verdade, Botafogo, por que ele aí. gosta. E olha, hoje saiu também a punição de John Textor, né? Ele foi punido pelas ofensas ao... Bom, galera, esse foi o nosso vídeo. Quem puder deixar o like, quem puder se inscrever no canal, deixar seu comentário, vai ajudar muito no crescimento do canal. Falou, tamo junto, abraço, até o próximo vídeo. Fui!